queria perguntar para o nosso jornalista, Zé, como é que você vê essa questão jornalística feita pelo jornal Estado de São Paulo? Porque existe o sigilo da fonte, né? Eles estão preservando o sigilo da fonte, mas como é que você vê, eu queria um depoimento seu como um jornalista de tantos anos de estrada, um veículo de comunicação praticamente estabilizar um dia do país como o jornal fez ontem, né? Qual que é a sua avaliação? É o que Sarney costumava chamar de pitonisa dos militares ou Cassandra dos quartéis, né? Pessoas que ficam lá pregando, antecipando a possibilidade de um golpe militar ou alguma coisa assim. Olha, Paulo, a reportagem foi feita por duas jornalistas respeitadas aqui entre colegas e que eu conheço as duas pessoalmente e acho assim da melhor qualidade. Andressa Matais e a Rosa Costa. Então, assim, são duas pessoas que sabem política e que vivem aqui e que realmente apuram, né? Mas o que acontece é o seguinte, é muito disse-me-disse. Não foi o ministro Braga Neto que fez uma ameaça ao presidente da Câmara ou aos deputados, mas sim alguém que seria um interlocutor. Isso parece aquela coisa do ministro Braga Neto ter falado alguma coisa repetindo o próprio presidente da República e o assunto acabou sendo levado ao gabinete do presidente da Câmara, que, por sua vez, foi ao Palácio do Planalto conversar com o presidente. Tudo isso foi desfeito porque os dois lados desmentiram a intenção. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, pegou no telefone, ligou para o ministro Braga Neto e ligou também para o presidente da Câmara. E aí ele próprio relata de que ouviu posicionamentos consistentes no sentido de que não tem nada disso. Não há uma organização ou tentativa de golpe, até porque o presidente Jair Bolsonaro é o presidente eleito. Será candidato à reeleição? Ele tem dito que não tem certeza, que não é, porque a legislação eleitoral impede que ele se coloque como candidato. Então, dá a impressão de que houve mesmo a conversa no gabinete do presidente da Câmara, mas foi de um interlocutor ou de alguém que falou em nome próprio e não uma ameaça e não uma postura do ministro Braga Neto. Essa nota publicada pelo ministro da Defesa e lida por ele numa solenidade ali na presença do presidente Jair Bolsonaro, foi elaborada no Palácio do Planalto e com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ontem à noite, o Marcelo Matos perguntou ao presidente Jair Bolsonaro sobre essa nota. Ele disse: a nota é de estudo, ou seja, fala em nome do governo. E o que diz o governo? De que não há a ameaça, mas há a defesa do voto impresso de uma maneira muito firme no governo, passando inclusive pelo ministro da Defesa, Braga Neto. Ou seja, é uma postura que provocou um alerta muito grande na política e terá consequências. Agora os partidos vão apressar a derrota desta emenda aí do voto impresso e tentar aí umas medidas para tirar os militares do foco da política. Ô Zé, além dessa questão do voto impresso, que essas reportagens trazem, não só do Estadão, como outras que saíram na imprensa ontem, é que a questão do voto impresso, na verdade, seria um pano de fundo para uma inquietação maior dos militares, que seria a possibilidade da vitória do ex-presidente Lula no ano que vem. Eles estariam muito incomodados ao ver que o ex-presidente Lula tem liderado com folga essas últimas pesquisas de intenção de voto, e isso seria um incômodo muito grande, porque eles não aceitariam que o Lula subisse a rampa do Palácio do Planalto de qualquer maneira. O que você tem a falar sobre isso, Zé? Isso é verdade. Há esse debate, sim, não só entre os militares, mas de uma maneira geral no governo e até fora do governo, e sobre a possibilidade concreta, né, do ex-presidente Lula voltar ao Palácio do Planalto. Isso incomoda muita gente. Como os militares aprenderam a falar em política de futuro e política para o Brasil, política coerente, há, sim, uma grande preocupação. E foi como uma espécie de vacina que o presidente da Câmara foi ao Palácio do Planalto dizer o seguinte: presidente, o PP, né, ali os partidos que apoiam o governo, estão com o senhor para o caso de derrota ou de vitória, mas não para um processo assim em que as eleições sejam canceladas ou algo desse tipo.
Então, esse debate foi importante por isso. E o que eu tenho a dizer é que partidos de esquerda e de direita conversaram, presidentes de partidos até opositores no Congresso Nacional conversaram e chegaram ali à conclusão de que é preciso uma união nacional, inclusive com a participação de outros poderes, para evitar algo parecido.